Bom dia, meus preciosos e valiosos ouvintes e minhas honrosas e preciosas ouvintes. Venho compartilhar convosco neste precioso dia 4 de novembro de 2024, segunda-feira, precisamente às 9h31, a santa, fiel e gloriosa palavra do Senhor Deus, contida no livro de Salmos, capítulo 125, dos versos 1 ao 5, respectivamente, cujo título é A Fé Inabalável. Faço a leitura, então, do Salmos 125, titulado A Segurança daquele que confia em Deus. Versículo 1. Os que confiam no Senhor serão como o monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Como estão os montes à roda de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do seu povo, desde agora e para sempre. Porque o cetro da impiedade não permanecerá sob a sorte dos justos, para que o justo não estenda as mãos à iniquidade. Faze bem, ó Senhor, aos bons e aos que são retos de coração. Quanto àqueles que se desviam para os seus caminhos tortuosos, levá-los-á o Senhor com os que praticam a maldade. Paz haverá sobre Israel. Amém. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Louvado seja Deus. Amém. Glórias a Deus. O salmista aqui, ele, por essas linhas expressas, do versículo 1 ao 5, ele nos dá luz que a fé e a confiança em Deus nos traz segurança. Fé e a confiança em Deus, somente em Deus, nos traz e nos trará sempre a segurança. E no versículo 1, o salmista ele trata me falando, ele faz uma afirmação, ele afirma, ele afirma com propriedade, conhecimento de causa de quem conhece o Senhor, quem confia no Senhor, Deus. Quando ele se expressa, os que confiam no Senhor serão como os montes Sião, que não se abala, mas permanecem para sempre. Os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Ele faz essa comparação, essa alusão aos montes de Sião, de Israel, os montes de Sião, que são fortes, inabaláveis, altos. E no versículo 2, ele, como estão os montes à roda de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do seu povo, desde agora e para sempre. Amém. Os montes de Sião, que estão em volta da cidade de Jerusalém. Quem conhece Jerusalém, que já esteve em Israel, nesse país, nessa cidade de Jerusalém, cidade do Senhor Jesus, belíssima. Mas quem não pôde receber essa bênção de visitar este lugar, essa cidade gloriosa, nós vemos só por fotos, né? Através de documentários, pelas redes, internet, aí por livros. Quem gosta de estudar o povo hebreu, sua cultura, comentários bíblicos que falam, que ilustram algumas fotos, não é? Através de mapa, como está localizada a cidade de Jerusalém, cidade do nosso Senhor Jesus, Salvador, povo de Deus, aqui na terra que Ele escolheu, o povo de Israel, povo abençoado, povo escolhido por Deus. Povo
com uma cultura voltada para a sabedoria, né? Povo forte, porque Deus fortaleceu eles. Exército forte, povo abençoado, né? Que tem uma terra que tudo nasce, tudo que planta ali é uma terra muito abençoada, porque existem homens sábios ali. O povo de Deus escolhido pelo Senhor Deus aqui na terra. O Senhor escolheu este povo para manifestar sempre o poder dele e a glória dele. É povo do Senhor, é um povo separado, né, e notável pela sua sabedoria, porque é um povo que, depois de muitas adversidades, eles se unem e se refazem, eles se reinventam, eles não se abalam, eles caem e levantam. Eles têm essa humildade. Os chefes de estado deles, eles conduzem o povo sempre em vitória. E é o povo de Deus aqui na terra, representado, não é? Como a igreja do Senhor Jesus, que o Senhor guarda e abençoa aqui na terra, juntamente com o povo dele, escolhido, povo hebreu, Israel. Reitero, quando ele fala, os que confiam no Senhor serão como um monte de Sião, que não se abala, tem como abalar, mas permanece para sempre. Como estão os montes à roda de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do seu povo, desde agora e para sempre. Olha, essa firmeza que ele aduz aqui, ele menciona o não se abalar, está restrito para aqueles que confiam no Senhor Deus. Confia no Senhor Deus. Senhor é o seu nome. Confia no Senhor dos Exércitos. Confia no Senhor Deus, onisciente, onipresente, onipotente, que Ele detém todo o poder. Os que confiam no Senhor, os que confiam no Senhor. São separados aqueles que confiam. Não é? Confiar em Deus. Confiar em Deus. Quão difícil é. E essa prova, essa certeza, você só teremos também quando passamos pelas provas. Estamos em constantes provas, somos provados ali pela vontade e o propósito do Senhor. Somos provados para podermos seguir Ele, a carreira que Ele nos propôs. Os que confiam no Senhor serão como o monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. A prova contínua, a prova árdua, o estar na casa do oleiro, o ser levado para lá, ser moldado conforme a vontade do Senhor, os desígnios dele, nos faz nós confiarmos nele, somente nele. Essa confiança no Senhor Deus, ela é firmada principalmente quando estamos em prova, quando estamos debaixo das asas dele e vemos que ele nos protegeu, nos levou para o refúgio dele e nos deu essa segurança. Então, ao passarmos por muitas provas, nós temos essa experiência e passamos a confiar somente em Deus. E como ele fala, como estão os montes à roda de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do seu povo, desde agora e para sempre. Não é? O Senhor está em volta do povo dele, em volta da sua igreja, em volta do seu povo, do seu escolhido, do seu servo, que está no campo, trabalhando, está fazendo a obra do Senhor no campo missionário, em volta da sua serva, dos seus ungidos, dos seus escolhidos,
daquele que propaga o Evangelho, que propaga a palavra do Senhor, em volta do seu povo, em volta do seu povo aqui na terra, que Ele escolheu, Israel, o povo hebreu, a igreja do Senhor Jesus sempre marchando. Seja um que esteja representando a igreja do Senhor Jesus aqui na terra, alguém que está orando, clamando o Senhor nesse momento, o Senhor está em volta, aquele que vai visitar o enfermo, que vai levar a palavra no presídio, aquela mulher que está visitando as casas, em volta do seu povo, os que estão agora reunidos em oração, 1, 2, 3, que está reunido no nome do Senhor, que está em comunhão com o Senhor. Uma única pessoa que está sozinho, clamando no seu quarto, pedindo, intercedendo. Que a oração do justo pode ir muito em seus efeitos de um justo, justificado pela fé na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Ele é justificado. Ele está clamando ao Senhor. O povo de Deus reunido aqui na terra, louvando, intercedendo, clamando. Ele está em volta do seu povo, uma cidade, um país, em um vilarejo, uma aldeia. Quem estiver reunido no nome do Senhor Jesus, essa promessa, assim o Senhor está em volta do seu povo, como os montes à roda de Jerusalém, desde agora e para sempre. O Senhor está em volta do seu povo, e a glória do Senhor sobre este povo que clama o Senhor, sobre o povo de Deus, sobre a igreja do Senhor Jesus. O Senhor está acima. Envia a glória dele para o povo que clama a ele. O Senhor está em volta do seu povo, desde agora e para sempre. E o Senhor, Deus, Ele circunda o povo dele. Ele circunda em volta do seu povo. Então nós somos circundados pela benevolência do Senhor Deus, pela benevolência do poderoso Deus, pela benevolência do Senhor dos Exércitos, pela benevolência do justo juiz. Porque o Senhor fala, com o benigno, ele se mostra benigno. Benigno, um homem piedoso, que ora, que clama, que busca o Senhor. Então ele é circuncidado, ele é circundado ali, né, pelo Senhor Deus. A glória do Senhor está sobre a vida dessa pessoa. O Senhor está em volta do seu povo, desde agora e para sempre. Está em volta, guardando. Deus benevolente. E o Senhor o guarda esse povo e protege ele, e livra ele de toda obra maligna. O Senhor está em volta do seu povo, desde agora para sempre. No versículo 3, o salmista diz, porque o cetro da impiedade não permanecerá sob a sorte do justo, para que o justo não estenda as mãos à iniquidade. O cetro da impiedade não permanecerá. A palavra fala. Hoje podemos achar que o cetro do ímpio está sobre as nossas cabeças. O cetro da impiedade, o cetro da injustiça, o cetro é das acusações, o cetro da maldade, o cetro das injúrias, difamações. Não é? Quanto cetro vem em cima das nossas cabeças? O cetro da perseguição, o cetro da mentira. Os ímpios fazem tudo isso. O cetro da violência, o cetro da maldade humana, o cetro das injustiças sociais, de várias injustiças, o cetro do opressor, mas não permanecerá esse cetro sob a sorte do justo, porque prevalecerá o cetro da justiça do Senhor, o cetro do poder do Senhor dos Exércitos. O cetro da justiça é que permanecerá sobre as nossas vidas.
certo da bondade, o certo da equidade, o certo da reta justiça, é o que vai prevalecer e permanecer sob a sorte dos justos, daqueles que confiam no Senhor, do povo de Deus, povo que o Senhor está em nossa volta, igreja do Senhor Jesus, povo do Senhor Jesus, o justo, o servo do Senhor, que clama a Ele dia e noite e que permanece firme no propósito em fazer a obra do Senhor, em ser humilde, estar humilde e ser obediente na presença do Senhor Deus e obedecer o ídolo do Senhor Deus. Deus não nos deixa nos abalar, porque Ele põe essa confiança em nós quando olhamos para Ele. Confiamos no Senhor Deus, temos fé no poder dEle e que Ele vai intervir, vai agir para tirar esse cetro da impiedade. Confiamos nele por fé, no Senhor Deus, somente Ele pode tirar esse cetro da impiedade que num momento, que por várias noites tem estado sobre as nossas vidas. Os que confiam no Senhor serão como um monte de Sião que não se abala, mas permanece para sempre. Permaneceremos para sempre, porque confiamos no Senhor. Por fé estamos confiando no Senhor, porque Deus estabeleceu isto, este propósito glorioso em nós, que a sua vontade soberana, seus desígnios em nossas vidas, em fazer com que nós perseveremos firmes e confiantes na carreira que está proposta para nós, a carreira que Ele determinou para as nossas vidas, que Ele nos separou, que nos apartou, que nos ordenou para essa carreira, fazer a obra dEle. Vamos ficar confiantes nisso, na palavra do Senhor, perseverando sempre em confiar no Senhor. Estamos confiantes que Ele está conosco nesse caminho, para que nós possamos viver essa carreira, fazer a vontade dEle. Essa carreira que está proposta para nós, essa carreira gloriosa, fazer a vontade do Senhor, obrar as obras dEle aqui na terra, até chegarmos na glória. Nesse caminho dEle, vamos perseverar de fé em fé e confiando somente nele, somente em Deus, e olhando sempre para o Senhor Jesus, autor e consumador de nossa fé. O cetro da impiedade não permanecerá sob a sorte dos justos, para que o justo não estenda as mãos à iniquidade. O Senhor vai tirar o cetro. Ele vai tirar, porque Ele conhece os nossos corações. E se deixarmos de olhar para Ele, confiar nele e ter fé que Ele vai tirar o cetro dessa impiedade e que vai permanecer o cetro da justiça dele em nossas vidas, se desviarmos dessa carreira, desse propósito de confiar e olhar somente para Deus, para Jesus, autor e consumador da nossa fé, nós vamos cair em descrédito, vamos cair no pecado, no erro, e vamos querer fazer justiça com as nossas mãos, não é? Então o Senhor não deixa, que fala para que o justo não estenda as mãos à iniquidade, né? Para que o justo pratique uma injustiça e comece a exercer uma vingança privada, direta ou indiretamente, porque ele não soube suportar aquela afronta, ele não confiou no Senhor. Então ele vai querer fazer uma vingança privada, vai querer tomar partido daquela situação e pecar, não é? Ele vai querer cometer aquele ilícito com as próprias mãos, vai cair nesse pecado, vai cometer essa injustiça, vai querer responder de forma dolorosa ao agravo que ele recebeu.
uma vez planejou, cogitou, planejou, colocou em ação esse ato ilícito, existiu o dolo, pecou, cometeu o ilícito, cometeu o crime. Não é? Todo agravo vem do Senhor, a vingança pertence ao Senhor Deus. Se Deus fala que o cerco da impiedade não permanecerá, devemos confiar que não vai permanecer esse cerco por muito tempo sobre as nossas vidas. O cerco da impiedade, o cerco da maldade, o cerco da ameaça, o cerco da injustiça. Foi grande esse erro, foi grave esse injusto, né? Esse mal injusto. Mas não devemos revidar, retribuir. O Senhor diz: a mim pertence a vingança. Virá o cerco da justiça, o cerco da verdade. Deus é justo. Deus é justo. Ele recompensa conforme o caminho de cada um, conforme o proceder de seus caminhos, conforme a obra das mãos daquela pessoa, conforme a obra de nossas mãos. As nossas mãos, o Senhor está em nossas vidas, Ele nos cerca, e cerca o seu povo com a benevolência dEle, com a proteção dEle. Agora o Senhor está sobre a nossa vida, com nossas mãos. Precisam abençoar, orar e não devolver o mal, pagar o mal com o mal. Não, confiemos no Senhor. Confiemos no Senhor. Os que confiam no Senhor serão como um monte de Sião que não se abala, mas permanece para sempre. Não vamos nos abalar, nos abater e nos igualar nessa iguaria de injustiça que ele cometeu. Vamos permanecer firmes, confiantes no Senhor, crendo que, pelo propósito e desígnio do Senhor, o cerco da justiça virá sobre nós. Nascerá para nós o sol da justiça. Os que temem o Senhor, os que confiam no Senhor. O Senhor virá. Permanecerá o cerco da justiça sobre as nossas vidas, de fato. O cerco da impiedade cairá. Não permanecerá. Versículo 4, ele diz: faze bem ao Senhor, aos bons e aos que são retos de coração. Faze bem ao Senhor, aos bons que são retos de coração. O Senhor que está em volta do seu povo, Ele cuida do seu povo, Ele faz bem, né? Ele diz: com benigno, se mostra benigno. O Senhor é benigno para aquele que é benigno. Os bons, os retos de coração, e manifesta a justiça dele. O cerco da justiça dele está estendido para os que são retos, para os bons, para os que confiam no Senhor. Sacia-nos, Senhor, de manhã com a tua benignidade. Sacia-nos, Senhor Deus. Faze bem ao Senhor, aos bons, aos que são retos de coração. Glórias a Deus. O Senhor faz bem. Ele é benigno, Ele é bom. Confia no Senhor, confia. Porque o cerco da impiedade não permanecerá sob a sorte do justo. Não permanecerá. O salmista Davi, no Salmo 27, ele fala, né? Ele confiava em Deus, sempre confiou em Deus em minhas pelejas. Não é? Ele diz no versículo 3, Salmo 27, ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele confiaria. Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele confiaria. Porque nós temos confiança quando temos um exército, um comandante, um rei, um príncipe, tem um exército a seu favor, está tudo ali. Ele sabe que ele está cercado pelo exército dele. Homens fiéis, guerreiros, combatentes, que estão dispostos a morrer por ele. Alguns reis, presidentes, chefes, têm seguranças
pessoais, são treinados para proteger o chefe de Estado, aquele ministro, aquele presidente, aquele rei. São treinados, homens que, segurança, são dispostos a morrer. Eles fazem um escudo ali com o próprio corpo, eles cercam o rei, o presidente, o chefe de Estado com o próprio corpo, eles ficam à volta daquele homem presidente, chefe de Estado dele, do rei, para proteger. Né? São seguranças separados, né? Juntamente com o exército, mas são homens designados, separados nesse propósito, guardar a vida do chefe de Estado, do presidente, do rei, daquele ministro. São homens escolhidos, não é? Para dar segurança, não é? E Davi fala, ainda que o exército me cercasse, meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele confiaria. Quem tem confiança no seu exército que está a favor, para guardar. Né? Nós temos, o Senhor fala assim, o Senhor está em volta do seu povo, nos guardando, desde agora e para sempre. Porém, será que confiaríamos quando um exército nos cercasse, um exército contrário, e que se levantasse a guerra contra nós? Levantou a guerra. Ele pode estar acampado ali, mas pode pedir para um país algo em troca. Só para mim entrar, invadir o seu território e levar o rei e a sua família como cativos e despojar todo o ouro e a tua prata, eu quero isso em troca. Oferecer algo como troca. E havendo recusa por parte do exército da cidade que está sitiada, daquele povo, eles invadem. Aí a guerra se levantou. Se houver resistência, a guerra se levantou. O exército inimigo estava acampado e resolveu guerrear e invadir a terra. Por isso que os países têm, né, suas fronteiras, defesa, exército, ministérios de defesa para defender. Glórias a Deus, nosso país, Terra Brasil, glórias a Deus, temos as Forças Armadas bem preparadas, treinadas, equipadas para defender nossas fronteiras e não deixar que um exército invada aqui. Glórias a Deus, um país abençoado, estamos em tempo de paz, mas se houver uma ameaça, um exército contrário, temos homens, temos o exército brasileiro para nos defender. Glórias a Deus. Tem países que não têm, são invadidos. Temos o privilégio de o céu, as águas, a terra não ser invadida por um exército inimigo. Glórias a Deus. Brasil, terra Brasil, uma terra abençoada, favorecida, porque não tem, no momento, o exército que queira invadir aqui. Glórias a Deus. O povo de Deus aqui intercede, ora, temos paz. Misericórdia, se acordássemos e víssemos nossos prédios, sendo destruído por mísseis, uma tropa inimiga mais forte invadisse o nosso país. Não é? Graças a Deus, existe o Ministério das Relações Exteriores, temos um Itamaraty, temos o Ministro da Defesa, chefe de Estado que procura, assim, o Brasil está comprometido com pacificar, né? Um país pacificador, que media, que concilia. Nós somos de paz, nunca almejamos a guerra ou fazer afronta com o inimigo adversário. O cetro da paz está sobre o nosso país. Glórias a Deus, o Senhor cerca o Brasil, o Senhor Deus, que conhece o povo brasileiro, corações, a igreja do Senhor Jesus aqui na terra Brasil, ora continuamente e agradece essa bênção. Estamos em paz. Deus tem guardado a terra Brasil, tem abençoado, uma terra abençoada. Somos país de paz, que propaga a paz, não é? E o Senhor honra esse propósito de honrar a paz. Confiamos no Senhor, temos fé para que o Senhor guarde o nosso país, a terra Brasil. E como confiar na hora da prova? Como permanecer inabalável, confiante,
como os montes de Sião que não se abala diante de um exército que está em frente à nossa terra, o nosso país, cercando, acampando. Como confiar? Davi disse: ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele confiaria. Que fé inabalável do rei Davi aqui, não é? Um exército está aqui, me cercou. A guerra vai se levantar. Eu vou continuar confiando. Em quem? No Senhor, Deus dos exércitos. Senhor, Deus dos exércitos. Glorioso Deus, poderoso Deus. Que fé, essa fé que o Senhor fala, exorta aqui. Essa fé e confiança no Senhor. Ainda que um exército nos cerque, ainda que nós estamos vendo com o certo da impiedade desse opressor, deste exército, tem permanecido, tem nos mantido querendo fazer nossas vidas cativas, não é tributárias a Ele, vamos permanecer confiando no Senhor, crendo pela fé que Ele está à nossa volta. E que Ele disse que o certo da impiedade não permanecerá. Não permanecerá. O certo da justiça é que prevalecerá e virá sobre esse opressor oponente que tem oprimido de forma impiedosa até o momento. E o Davi, no Salmo 20, ele fala, não é? O rei Davi fala, Salmos 20, nessa assertiva, versículo 7. Uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós, porém, nos gloriaremos em o nome do Senhor, nosso Deus. Eles se encurvam e caem. Nós, porém, nos levantamos e nos mantemos de pé. Glória a Deus. Glórias a Deus. Uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós, porém, nos gloriaremos em o nome do Senhor nosso Deus. Eles se encurvam e caem. Nós, porém, nos levantamos e nos mantemos de pé. Glórias a Deus. Que confiança, que fé, confiança inabalável no Senhor. Senhor é o seu nome, Senhor dos exércitos, que detém todo o poder. Poder para fazer o inimigo se encurvar e cair, que ele pode se encurvar ali, mas não cair, está ferido, não é? Mas se encurvar e cair, e maravilhoso quando ele se encurva e cai diante dos seus pés, diante dos seus olhos, para que você veja que o abater é do Senhor Deus. O Senhor abate o opressor e exalta o oprimido. O Senhor abate todo o exército contrário humano que se opõe. Ele até deixa ele atacar, para depois ele derrubar, para ele se encurvar e cair perante aquele que ele estava afrontando, que era o povo de Deus, que era ungido do Senhor, como Davi. Eles se encurvam e caem. Uma vez que pela soberba resolveu atacar, cercar, não é? E levantar a guerra, tem que, é o risco, você pode cair, pode se encurvar e cair. O certo cai da sua mão, o arco quebrou, caiu o certo da impiedade, daquele dominador opressor, daquele ditador, o certo caiu. O certo da impiedade não permanecerá sob a sorte do justo. A sorte hoje, alguns se sentem sitiados, oprimidos no cativeiro. Essa é a sorte de hoje, não é? A sorte é estar vivo em meio a tanta opressão, tanta ameaça. Estar vivo debaixo do certo da impiedade. Estamos vivos pela misericórdia do Senhor. É o Senhor que nos sustém, porque confiamos nele. Não estamos abalados, não estamos encurvados,
e caídos, nós nos encurvamos sim, prostrados nos pés do Senhor Jesus, em oração, confiando pela fé, olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Eles se curvam e caem, nós, porém, nos levantamos e nos mantemos de pé. Nos levantamos. Aquele que nos está em nossa volta, que nos circunda com a sua benevolência, com a sua benignidade, com a sua misericórdia, que agora Ele está sobre a nossa vida. Não é? Ele que faz com que nós ficamos de pé, né? Que nós nos levantemos na presença dEle, nos levantamos perante o inimigo, e de pé, levantados pela fé, pelo poder de Deus, fortalecidos na fé, em confiança ao poder do Senhor Deus, é que nós vamos ver os nossos inimigos caídos. Deus derrubou eles e nos concedeu a vitória. Uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós, porém, nos gloriaremos em nome do Senhor nosso Deus. Estaremos de pé. O Senhor nos levantou para rendermos glórias ao nome dEle. Porque eles confiavam em carros e alguns em cavalos. Nós confiamos no Senhor nosso Deus. Nossa confiança está em Deus. Os que confiam no Senhor serão como um monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. E alguns que falam, não é, que devemos confiar nas nossas armas, nos nossos exércitos, naquilo que temos, né, nos nossos bens materiais, em muitos bens, em muitas glórias humanas, em muitos braços humanos. O profeta já falava: maldito o homem que confia no homem e faz da carne do seu braço. Bem-aventurado aquele que confia no Senhor, que põe a sua confiança no Senhor. Nós, porém, nos gloriamos em nome do Senhor nosso Deus. Eles se encurvam e caem. Nós, porém, nos levantamos e nos mantemos de pé. Os que confiam no homem e no braço humano vão acabar, vão se prostrar encurvados e vão cair perante aquele que eles afrontaram, perante aqueles que eles despojaram, perante aqueles que eles colocaram o cetro da impiedade sobre a cabeça. Cairão. Não é? Porque o Senhor fala: o cetro da impiedade não permanecerá. Deus, o próprio Deus, tirará o cetro da mão deles. Eles se encurvarão e cairão e verão a glória do Senhor. Quem está nos cercando com a sua benevolência, o escudo do Senhor. Eles verão a fortaleza do Senhor, onde estamos refugiados e abrigados. Os que confiam no Senhor serão como um monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele confiaria. Glórias a Deus. Fé inabalável naquele que tem todo o poder. Fé inabalável no Senhor Deus. Senhor é o seu nome, Senhor dos exércitos. O que tira o cetro da impiedade sobre a tua vida, sobre a nossa sorte, que a sorte do justo é viver em gozo com o Senhor Deus até na eternidade, desde agora e para sempre. Versículo 5, por término: quanto àqueles que se desviam para os seus caminhos tortuosos, levá-los-á o Senhor com os que praticam a maldade. Paz haverá sobre Israel. Os que se desviam para os seus caminhos tortuosos, que colocavam o cetro da impiedade sobre a sorte dos justos, o que oprimia, o que ameaçava, o que insultava, o que injuriava, né? Os que gostam do caminho
dos perversos, né? Os caminhos dos malfeitores que têm prazer nisso. Os que gostam de ameaçar, de roubar, os que gostam de escarnecer do povo de Deus, que gostam de atacar o povo de Deus, que gostam de injuriar o povo de Deus, né? Os que por vezes querem abalar a nossa fé, né? Desviam para os seus caminhos tortuosos, caminho torto. Homem torto gosta de viver no caminho torto, ele é todo torto. Levá-lo usar o Senhor com os que praticam a maldade. Levá-lo usar o Senhor. O Senhor vem buscar essa alma, entregar na mão junto para o Senhor, de um rei, o rei das trevas. Levá-los ao Senhor com os que praticam a maldade, porque com os perversos o Senhor se mostra implacável. O certo da justiça do Senhor é que muda a sorte deles, dos perversos, dos malvados. Eles acham que estavam na sorte em praticar maldade no dia a dia, mas de repente a destruição vem sobre a vida deles. Não haverá mais aquele corpo para levantar o certo, para levantar a mão, o certo da impiedade, para ameaçar, para matar, para roubar, para destruir vidas. Não haverá mais na mão deles o certo da impiedade, o poder do mal, o certo da ameaça, da opressão, que sempre por vezes está sob a sorte do justo. Deus levou eles, entregou a alma deles na mão do Senhor deles. A maldade do homem, do perverso, não prevalece, não permanecerá. O certo da impiedade não permanecerá sob a sorte do justo. Acabou. Hoje eles tiveram poder, daqui a alguns minutos, amanhã não mais. Deus é justo. Prevaleceu o certo da justiça, a justiça do Senhor dos exércitos. Com os perversos, o Senhor se mostra implacável. Não há misericórdia para o perverso. Porém, com o benigno, o Senhor se mostra benigno. O Senhor se mostra benigno. Ele mostra a benevolência dele para o reto de coração. Faze bem ao Senhor, aos bons, aos que são retos de coração. E o Senhor fez o bem. Se mostrou benigno, levantou o certo dele da justiça e levou os perversos maus, aquele que estava ostentando com o certo da impiedade, com o certo da maldade, com o certo da ameaça, com o certo da tortura, com o certo da caneta do poder, assinando, mandando, autorizando todo tipo de tortura, todo tipo de ameaça, que urgia ameaça e tortura e morte 24 horas. Acabou o certo do opressor. Levá-los ao Senhor com os que praticam a maldade. O opressor não tem mais certo. Onde ele está, ele não pode mais dar ordem, não pode mais oprimir, não pode mais ameaçar. Foi-lhe tirado o certo da impiedade e, por consequência, foi-lhe tirado a vida. Se não há mais vida, não há mais coração. Se não tem mais coração, não tem o cogitar, o aspirar, o urgir maldade, violência e sangue. O certo da impiedade não permanecerá sob a sorte do justo. E vivenciaremos isso se confiarmos somente no Senhor. Os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Como estão os montes à roda de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do seu povo, desde agora e para sempre. O Senhor está em nossa volta. O Senhor nos circunda com a sua benignidade, com a sua benevolência, com o seu fogo, o fogo da justiça, o fogo de Deus que consome aquele que estava com o certo da impiedade sob as nossas sortes. Deus consome o fogo de Deus,
consome o ímpio, a sua arrogância, a sua prepotência e toda a sua opressão. Não existe mais o seu cogitar. Não existe mais. Ele foi levado pelo Senhor, foi consumido pelo fogo de Deus. Deus é zeloso. O fogo do Senhor consome toda a malignidade, toda a má obra perpetrada pelo opressor, pelo homem ímpio. Certo dele, até o certo dele caiu nesse fogo do Senhor. Deus é zeloso, Ele cuida, Ele circunda o reto de coração, aquele que é bom, o justo, com esta benevolência, a presença dele, a glória do Senhor sobre as nossas vidas, sobre o justo, sobre o povo dele, sobre a igreja do Senhor aqui na terra. Davi, ele fala no versículo 62, sobre a confiança em Deus. Para terminar, Davi fala, Salmo 62, versículo 11, inspirado por Deus, ele em comunhão com Deus, que fez com que ele tivesse essa confiança inabalável no Senhor Deus. Só Deus opera isso no nosso coração. A presença dele, a confiança dele opera. Você, pela fé, você confiar somente nele. A prova, quando Deus nos leva para a casa dele, para buscar ele, para buscar a face dele, para estar em comunhão com ele, ou como Deus permite que estejamos na caverna das provas, no escuro, aquele particular, somente Deus e nós. Ali o Senhor fala, fortalece essa confiança somente na pessoa dele, para que possamos somente confiar nele e não confiar no braço da carne, e nem temer exército que nos cerca ou guerra que se levante contra nós, e não confiarmos em carros e cavalos. O salmista fala pelo Espírito de Deus, ele diz no versículo 11, Salmo 62, Deus falou uma vez, 2 vezes ouvi isto, que o poder pertence a Deus. Deus falou uma vez, ele ouviu 2. Deus falou uma vez, 2 vezes ouvi isto. O quê? Que o poder pertence a Deus. O poder pertence a Deus. Deus Todo-Poderoso. Somente Ele tem e detém o poder de toda a carne humana, todo ser humano. O poder pertence a Deus. Senhor é o seu nome. Senhor Deus dos exércitos. Senhor Deus justo juiz. Senhor justiça nossa. Aquele que diz que o cetro da impiedade não permanecerá sob a sorte do justo. Glórias a Deus. Para que o justo não estenda as mãos à iniquidade. O justo que confia no Senhor, ele sabe que Deus vai tirar esse cetro. Ele vem, manifestará a justiça dele, o certo da justiça dele é que vai prevalecer. Confiamos nele, confiamos, perseveremos nesse firme propósito, confiar no Senhor. Por fé, confiemos no Senhor. Para todas as ocasiões e todas as circunstâncias, confiemos só no Senhor. Bem-aventurado o homem que confia no Senhor. Faze bem ao Senhor, aos bons, aos que são retos de coração. Se temos o coração confiantes em Deus e fazemos aquilo que é bom perante Deus, nosso coração está limpo, puro, e as nossas obras são retas de coração perante o Senhor, prevalecerá o certo da justiça do Senhor sobre a nossa vida. A benignidade dele sobre a nossa vida. O Senhor Deus se mostra benigno para quem é benigno, para os retos de coração. Ele é bom e ele é justo. Contra aqueles que se desviam para os seus caminhos tortuosos, levá-los ao Senhor, com os que praticam a maldade. Caminhos tortuosos.
coração não é reto, vai andar por caminho torto. É o homem torto, não gosta de andar na linha reta, ficar naquele prumo. Então, vai seguir os caminhos tortuosos, vai ser levado para o Senhor das trevas. Ele já está no caminho da perdição, o caminho torto. Então, vai ser levado por Deus para este caminho de trevas, caminho sem luz. Não é? E estará lá esperando o juízo final do Senhor. Paz haverá sobre Israel, que diz o versículo 5. Paz haverá sobre Israel. Propósito firme do Senhor Deus. Desígnio de Deus, do Senhor Deus. Senhor Deus soberano, do Senhor dos exércitos, propósitos, desígnios do Senhor dentro da vontade dele soberana, e operando ele ninguém pede. É que haja paz sobre Israel, sobre o povo dele aqui na terra. Paz haverá sobre Israel. Ninguém pode mudar isso. O Senhor determinou que haja paz sobre o povo de Israel, sobre o povo hebreu, haverá. Se Deus disser, haja paz, haverá. No tempo determinado dele, tudo se cumprirá. Palavra do Senhor, que firme, esse firme propósito, palavra do Senhor, paz haverá sobre Israel. É Deus que está falando. Não tem homem, não tem cetro de impiedade que permaneça sob a sorte do povo de Israel, do povo de Deus, o povo dele escolhido aqui na terra. Paz haverá sobre Israel. Paz haverá sobre Israel. É o povo do Senhor. Deus está em volta do povo dele. Desde agora e para sempre ele está cuidando. Até as provas que Israel passa, até as invasões, as guerras, são permissão do Senhor Deus. Mas dentro do propósito do Senhor firme, dentro dos desígnios do Senhor, dentro da vontade dele soberana, do Deus que se revelou para Davi e que diz, Deus falou uma vez, 2 vezes ouvi isto, que o poder pertence a Deus. O Deus que somente ele tem esse poder, é o que fala, paz haverá sobre Israel. Porquanto, operando Deus, quem impedirá que haja paz em Israel? Quem impedirá que Deus tire o cetro da impiedade sobre a sorte dos justos? Quem? Não existe exército, não existe crânio cabeludo humano que possa fazer com que o cetro da justiça seja retirado sobre o povo de Deus, sobre Israel. E sobre as nossas vidas, o justo, aquele que só faz o bem, aquele que leva o evangelho da paz, o embaixador da paz no mundo todo, aquele que tem os pés formosos, que anuncia boas novas de salvação, os que são retos de coração, os que praticam a reta justiça, aquele rei que está no trono, que tem um coração reto, aquele presidente que está na sua cadeira, dentro do seu poder executivo, que tem um coração reto, que tem um cetro da justiça em favor do povo, sob a sorte do povo. Quem vai fazer mal contra essas pessoas? Com benigno, o Senhor Deus se mostra benigno. Aquele que tem o poder e que nos circunda, que está em volta do seu povo. Aquele que, sob a nossa cabeça, sob a nossa vida, sob o nosso país está a sua glória, glória de Deus. E sobre as nossas vidas, Ele colocou, estendeu, nos concedeu a sua graça e as suas misericórdias. Sobre a nossa sorte, hoje está a misericórdia e a graça do Senhor de Deus. Senhor Deus, favor imerecido.
Todavia, porque o Senhor é bom e com benigno, Ele se mostra benigno, Ele colocou a graça dele em nossas vidas. Nos deu a sua graça, a sua benevolência, o seu amor, e mudou a nossa sorte. Tirou o cetro da impiedade que estava sobre a nossa sorte. Deus é justo. Deus é forte. Confiemos nele. O poder pertence a Deus. Os que confiam no Senhor e no seu poder, pela fé, serão como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Como estão os montes à roda de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do seu povo, desde agora e para sempre. Glórias a Deus, glórias a Deus. Confia no Senhor. Em todo tempo, confia no Senhor. Paz haverá sobre Israel. Paz haverá sobre o seu povo. Paz haverá sobre Israel. Paz haverá sobre Israel. Faze bem ao Senhor, aos bons, aos que são retos de coração. Glórias a Deus. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde e vos conceda a perfeita paz oriunda somente dele. Senhor, Deus, Senhor é o seu nome.
Sião os planos seus, em Deus a luz e saber. O Senhor não mudará, seus intentos cumprirá. Firmes permanecerão, pois há em Deus perfeição. Se formos nós fiéis a Deus, também fiel se mostrará. Triunfarão os filhos seus, Deus Pai jamais falhará. O Senhor não mudará, seus intentos cumprirá. Firmes permanecerão, pois há em Deus perfeição. Passar os céus, também a terra passará, mas é eterno nosso Deus, e vida eterna nos dá. O Senhor não mudará, seus intentos cumprirá. Firmes permanecerão, pois há em Deus perfeição. O Senhor não mudará, seus intentos cumprirá. Firmes permanecerão, pois há em Deus perfeição. O Senhor não mudará,